Vamos falar um pouquinho da avaliação do governo Lula no IPEC. Que é um instituto respeitável. E a avaliação positiva e negativa do governo Lula, essa avaliação está em empate. Piorou um pouco em relação ao levantamento passado. E é importante que a gente tente entender o que está acontecendo. Vamos lá. O que nós temos aí? Vai. A avaliação positiva da administração do presidente Lula oscilou de 37% em julho deste ano para 35%, segundo pesquisa IPEC, divulgada hoje. Já quem classifica a gestão do petista como ruim ou péssima cresceu de 31% para 34%. A margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos. Aqueles que acham que é regular caíram de 31% para 28%. 2% não sabem ou não opinaram. O levantamento foi realizado entre os dias 5 e 9 de setembro e entrevistou 2.000 brasileiros e brasileiras com 16 anos ou mais. Muito bem. Reinaldo, você acha essa avaliação justa? Não, eu não acho. Absolutamente não acho. Eu acho o governo muito melhor do que esses números indicam. Eu acho e os números apontam isso. Vamos lá. Vamos pegar a economia? Nós temos um desemprego historicamente baixo, o mais baixo da série histórica. A inflação está sob controle, a economia está crescendo e há ganho real dos salários para todas as categorias e para todos os cortes, para pobres e para ricos. Para endinheirados, remediados e mais ou menos. Só que, nesses tempos, houve um tempo que dizia assim, a economia indo bem, as pessoas percebem. Hoje em dia, não. Porque nós temos outras coisas. Vamos ver aí os grupos em que o governo Lula é mais bem avaliado e aqueles em que ele tem uma avaliação pior. Isso vai ajudar a gente a entender o quadro. Vai lá. Olha, Reinaldo, segundo o IPEC, o levantamento mostra que a avaliação ótima e boa da gestão do presidente Lula é mais acentuada entre quem declara ter votado em Lula em 2022, 67%, quem tem renda familiar de até um salário mínimo, 50%, os menos escolarizados, 48%, e moradores da região Nordeste, 47%. Isso. E onde é pior, Larissa? A avaliação ruim e péssima é mais expressiva entre quem declara ter votado em Jair Bolsonaro na eleição de 2022, 66%, brasileiros com renda mensal familiar superior a 5 salários mínimos, 52%, moradores da região Sul, 43%, quem tem o ensino superior, 42%, os evangélicos também, 42%, e quem se autodeclara branco, 41%. A síntese poderia ser a seguinte. O Lula não conquistou ainda quem não votou nele. E sempre pode ter uma perda também quem votou e também ganhar alguma coisa de quem não votou, porque quem votou em Bolsonaro é 66% os que dizem ruim péssimo. Então tem uma parte que não acha ruim péssimo mesmo tendo votado no Bolsonaro. Não é? Mas a gente vê que os ganhos na economia que são reais. Atenção, as críticas que vocês leem nos jornais todo dia, nos sites de economia, não sei o quê, ao governo Lula, nada disso diz respeito ao povo. A percepção do povo. Se o Lula fizesse, aliás, o Arthur ou Larissa, o que os mercados querem, a avaliação deles seria muito pior. Porque não quer reajuste real do mínimo, não quer aposentadoria, reajuste da aposentadoria. Não... Se o Lula fizesse, seria ainda pior. Não é? Se fizesse algumas escolhas e levariam desemprego
ainda mais alto. Então não é isso. Tem aí a guerra de valores também. Por exemplo, está aqui, evangélicos, 42%. Entre os evangélicos, a campanha dizendo que, por exemplo, a extrema-direita diz que o Lula é favorável ao aborto. O Lula nunca foi favorável ao aborto. Diz que o Lula é favorável à maconha. O Lula nunca foi favorável à maconha. A discriminação da maconha. Não é? Mas há essa campanha e isso pega. Né? Em muitos aspectos pega. Também temos, né, as coisas convergem sempre para o presidente. Por exemplo, essa pesquisa está sendo feita com o Brasil em chamas e a responsabilidade objetivamente não é do governo. Tem que dar uma resposta, mas não é dele. Né? E não é mesmo. Teve o negócio agora do Silvio Almeida, que tomou o país, como se também isso fosse uma coisa que pudesse responsabilizar o presidente. Então tem essas coisas. E tem a campanha permanente nas redes. Quer dizer, nós temos uma extrema-direita hoje muito ativa, organizada nas redes. Ela pode se dividir entre Bolsonaro e Marçal, mas o pensamento é mais ou menos um só. Agora, que fique claro, né? Aquela máxima de que a economia indo bem, você vai ter necessariamente uma avaliação positiva do governo, né? Não. Né? Aliás, a aprovação pessoal do Lula, né? Tem variações também dentro da margem de erro. 49% aprovam contra 50% em julho, e a desaprovação hoje é de 45% contra 44%. Então, a aprovação ainda é superior à reprovação, né? Mas, de qualquer modo, essa reprovação é alta. E tem uma pergunta estranha, se confia ou não confia no presidente, e já há bastante tempo o número que não confia é maior, né? Os que não confiam variaram de 51 para 52 e os que confiam de 45 para 46. Eu tenho dificuldade com essa pergunta porque as pessoas nunca confiam muito em políticos, não, né? Então, agora, insisto, né? Quando a gente vai para os números da economia, e ainda hoje nós falaremos de números da economia, vocês vão ver que não faz sentido só pela economia essa avaliação. Ah, Reinaldo, você está dizendo que o povo está errado? Não, o povo não está errado nem está certo. O povo fala o que acha. O que eu estou dizendo é, ninguém pode dizer, um ou outro pode dizer, mas isso não é culpa do governo. A minha vida piorou. Não piorou. Não piorou. Objetivamente, a vida das pessoas está melhor agora do que estava no governo Bolsonaro. De todo mundo, inclusive dos ricos. De todo mundo, inclusive da classe média. De todo mundo, muito especialmente dos pobres. E, no entanto, a avaliação está assim. Isso sugere que também erros podem estar sendo cometidos, de comunicação, sobretudo, né? E de algumas escolhas que podem ser um tanto equivocadas. E aí o governo precisa ver, mas eu não sou coach de governo. Né?